Olá, seja bem-vindo ao nosso espaço Dialogando com as Escrituras Sagradas. Estamos narrando a história de Abraão, Gênesis 12, 13 e hoje em especial chegamos ao capítulo 14. Eu dou uma pausa para trazer uma reflexão inicial da importância dessa personagem chamado Abrão, o pai da fé, daquele de quem gentios e judeus haveria de crer em seu descendente, Cristo. E é isso que Paulo afirma em Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 17. Paulo descortina e remove o véu de sobre os seus próprios olhos pelo Espírito de Cristo que revela ao seu coração, e ele escreve de uma forma doutrinária essa verdade bíblica ao nosso coração. E nos aponta, nessa mesma carta, no capítulo 3 de Gálatas, que quando Deus chamou Abraão, Deus não tinha em vista vários filhos. Deus não tinha em vista um filho que era Isaque. Deus tinha em vista Jesus Cristo, o descendente. É esse descendente prometido a Abraão, e dele todas as nações da terra seriam benditas. Deus deu uma promessa tríplice a Abraão: uma terra, um povo ou uma nação, e desse povo, desta nação, um descendente. De Abraão, vamos ver a história sendo narrada em Gênesis, haverá um filho chamado Isaque. De Isaque vai gerar Esaú e Jacó. E Esaú vende o direito de primogenitura a seu irmão Jacó. E Jacó passa a ser aquele que vai ser constituído depois em seu nome. Uma mudança. Deus chama agora Jacó de Israel. E é desse Jacó, um homem que era neto de Abraão, que Deus vai trazer 12 filhos. 13 com a sua filha Diná. E esses 12 homens vão constituir lá na frente as 12 tribos de Israel, que nos dias de Josué possuirão a terra prometida, a terra de Canaã, a terra que fora prometida a Abraão em seus dias, de que a sua descendência possuiria aquela terra física. Esses descendentes vão compor uma grande nação, a nação de Israel, e desta nação virá de uma tribo, a tribo de Judá, o descendente prometido por Deus a Abraão, Jesus Cristo. É nele que todas as nações da terra são abençoadas e são benditas. Mas em Gênesis 14, Abraão se depara em mais um capítulo de sua jornada, em mais um capítulo de sua caminhada, com uma grande batalha. Estava ocorrendo ali naqueles dias uma grande batalha de vários reis, 5 reis contra 4 reis. Naquela época era comum os patriarcados, as regiões eram divididas e tomadas por condados, e essas regiões tinham seus respectivos reis, e eles disputam territórios. E nesse lugar, ali se encontrava também o próprio sobrinho de Abraão, Ló, que ele havia trazido em sua jornada. Ele tinha sido sequestrado, e Abraão decide levar o seu grupo, a sua família e seus homens para defender e trazer Ló de volta desse sequestro. Ele logra êxito, mas nessa jornada, nessa volta, ele se depara com uma grande batalha, exausto, cansado, uma batalha de reis. E naquele lugar, um homem chamado Melquisedeque se apresenta para ele e diz a ele que haveria de entregar nas mãos dele todos os seus inimigos, todos os seus adversários. Quero desafiar o seu coração. Como você se encontra hoje? Cansado, exausto, abatido, desanimado, em meio às intempéries da vida, em meio às dificuldades, em meio às batalhas, em meio às tensões, em meio às crises? Foi nesse lugar de batalha, foi nesse lugar de sequestro de um sobrinho, foi nesse lugar de desânimo, de uma conjuntura de forças políticas, econômicas, que Abraão está inserido. Um território dominado por questões econômicas que vão trazer uma guerra, nada diferente dos dias de hoje. É nesse lugar que um homem chamado Melquisedeque, que não tinha pai, que não tinha mãe, pelo menos não é citado essa genealogia de sua parte, um homem que era sacerdote do Deus Altíssimo, se apresenta a Abrão e entrega em suas mãos 2 elementos em um lugar bastante estratégico. Ele entrega a Abrão pão e vinho, numa cidade chamada Salém. Essa é a menção da cidade que virá a se chamar depois, posteriormente, com o nome de Jerusalém. É nesse lugar de exaustão,
de cansaço, de aparente fracasso, de aparente derrota, que Deus, através de Melquisedeque, um sacerdote do Deus Altíssimo, a quem Abraão entrega o dízimo de tudo, por ele ser um sacerdote de Deus, Abraão entrega suas ofertas ao Senhor, adora ao Senhor, e naquele momento, o próprio Melquisedeque diz para ele: hoje, o Senhor entrega em tuas mãos os teus adversários, os teus inimigos. Abraão levanta as suas mãos para o alto e louva o Deus Altíssimo, Elohim, o Deus soberano. E ele afirma: o Deus que possui os céus e a terra. Eu levanto as minhas mãos e o adoro. E é nesse lugar, chamado Salém, a cidade que posteriormente vai se chamar Jerusalém. É nesse lugar, nessa cidade, onde Abraão se encontra cansado, exausto, que o pão e o vinho são entregues a ele. Talvez você já deva ter feito a ponte e a conexão com a nova aliança. Foi na mesa do Senhor. Foi na mesa em que Cristo ceiou com seus apóstolos, entregando ali em Jerusalém a sua vida por nós, celebrando com os apóstolos numa noite de Páscoa o pão e o vinho, dizendo que haveria de dar a sua vida. Ele que não tinha pecado, ele que não tinha a natureza de Adão, entrega para nós, homens e mulheres caídos, marcados pelo pecado, marcados por uma natureza caída, depravada, uma natureza perdida sem Deus. Foi neste lugar, foi nesta mesa, foi nesta mesma cidade que Jesus, como sacerdote do Deus Altíssimo, sumo sacerdote, entregou a mim e a você, através dos apóstolos, os pais da igreja que estavam ali, os primeiros homens e mulheres que andaram com Cristo na igreja primitiva. Aqueles homens que estavam ali compondo a igreja primitiva, inicial, em seu nascedouro, receberam e testemunharam na mesma cidade, num tempo difícil, num tempo de perseguição, num tempo de medo, pão e vinho para uma jornada de fé. Desafie o seu coração nestes dias. Todas as vezes que a sua igreja local, como neste próximo domingo, teremos a oportunidade de cearmos em nossas igrejas locais com a nossa comunidade, com aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, redimidos pelo sangue de Cristo, chegarmos à mesa do Senhor e comermos pão e vinho e termos as nossas forças renovadas, sermos encorajados, sermos desafiados em tempos de crise, em tempos de exaustão, em tempos de esgotamento e de cansaço. Há um lugar de descanso, há um lugar de repouso. O autor de Hebreus capítulo 4 diz que resta-nos um repouso sabático, resta-nos um lugar de descanso. Este lugar não é geográfico, este lugar não é um prédio de uma igreja, este lugar é uma pessoa, é Cristo, mas Cristo está presente aonde a sua igreja está presente. E a igreja não é prédio, a igreja é um conjunto de pedras vivas, e são essas pedras vivas que, quando reunidas, celebram aquele que foi prometido a Abraão, o descendente de Abraão, Jesus Cristo. E é esse mesmo sumo sacerdote do Deus Altíssimo, que à semelhança de Melquisedeque, que apareceu a Abraão em Gênesis 14, hoje aparece a você, se revela a você, se revela ao seu coração para dizer: receba o pão, receba o vinho, coma deste pão, ele será nutriente, alimento sólido para a sua vida espiritual, para a sua jornada. O vinho é uma figura do seu sangue, e o sangue é a vida de Cristo. E é a natureza, a vida de Cristo, que nos dá poder e autoridade para vivermos uma vida triunfante sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne, em seus ditames. Deus abençoe a sua vida. Talvez você pode pensar: mas eu terei de ir a Jerusalém, a Salém, para receber esse pão e esse vinho? Não. Hoje é o dia. Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 8 da sua carta, hoje é o dia da salvação. Celebremos juntos a Cristo. Participe de uma igreja local. Procure uma igreja mais próxima à sua casa. E nesta igreja, caminhe com esta comunidade da fé, com estes membros, com estas pessoas que foram trazidas e arrancadas do mundo do pecado,
do mundo do engano. Assim como Abraão foi chamado, você e eu também temos sido chamados para uma jornada, para uma caminhada e também para um tempo de estarmos à mesa do Senhor, comendo do pão, bebendo do vinho, celebrando a sua vida. E assim como Abraão ouviu de Melquisedeque, hoje eu entrego os teus adversários nas tuas mãos. Deus também afirma-nos de uma forma incisiva. Eu também entrego os teus inimigos nas tuas mãos. E, na verdade, estes inimigos já foram destruídos, destronados, lá na cruz do Calvário. E é da cruz que vem todo o poder necessário, o poder de uma vida indissolúvel, a vida de Cristo, um homem chamado Filho de Deus, sem pecado. Foi Ele que nos deu essa natureza. É Ele quem nos oferece. E a mesa é o lugar da comunhão e da celebração. Deus abençoe. Um bom dia para você. Até mais.